Ah, havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os presentes trabalhos. E a presidência convida o deputado Carlos Mink para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata, com exatidão, reflete o ocorrido na 67ª sessão ordinária, que, iniciada às 16h50, encerrou-se precisamente às 18h30. É o que consta. Lida e aprovada a ata, presidência, passa-se a ordem do dia. A presidência convoca os deputados que estão na furna da onça para que compareçam ao plenário, pois daremos início à ordem do dia. Anuncio. Projeto de lei em regime de urgência em continuação da votação em discussão única. Projeto de lei de número 3880/2018, de autoria dos deputados Cidinha Campos e Luiz Paulo. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, vai autógrafo. Presidente, Para a declaração, senhor declaração de voto, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, eu fui o relator desse projeto em duas das comissões, dei pela constitucionalidade na CCJ e favorável ao meio ambiente. É basicamente um projeto de defesa do consumidor em relação às interrupções de serviço das concessionárias. Portanto, é um projeto positivo. Deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, gostaria, em primeiro lugar, de destacar que a gente está com o plenário vazio, né? Importante os deputados virem para o plenário para a gente poder ter um mínimo de representação aqui. Segundo, destacar que hoje é o dia da visibilidade lésbica. É um dia importante que ele é marcado não por nenhuma tragédia, né? Porque muitas tragédias ainda hoje acometem o movimento LGBT, especialmente as lésbicas, que ainda são vítimas de estupros corretivos e outras formas de violência. Mas hoje é um dia marcado pela luta e pela organização dos setores do movimento lésbico para que consigam ser aceitos na sociedade, ser o direito de amar respeitado. E é fundamental deixar esse registro aqui nessa casa. Em tempos de conservadorismo, de discurso de ódio, de violência, num país onde a violência contra a população LGBT ainda é tão grande, é fundamental a gente registrar que hoje é o dia da visibilidade lésbica. E fica esse apelo para que os deputados possam vir ao plenário, porque a gente não costuma pedir verificação de quórum gratuitamente para derrubar as sessões. Mas realmente só tinha 3 deputados, agora somos 4. É uma situação um pouco inusitada, né? Estão aqui eu, Vossa Excelência, deputado Jânio Mendes, deputado Carlos Mink, deputado Wagner Montes. Deputado O Zito também está aqui. É fundamental que cheguem, né, mais parlamentares. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, eu queria me associar à questão de ordem levantada pelo deputado Flávio Serafini em relação à questão do dia da visibilidade lésbica. Vossa Excelência sabe que eu sou o autor das leis que pune os estabelecimentos que discriminam e também da lei que garantiu
direitos previdenciários idênticos aos casais homoafetivos e aos casais heterossexuais. Então, tem razão o deputado Serafini, em boa hora, em lembrar esse dia. É claro que um dia é um dia, mas estamos vivendo em tempos de obscurantismo, de retrocesso, muito preconceito, muita discriminação. Então é sempre bom lembrar, essa Assembleia foi pioneira nas leis contra a homofobia, contra o preconceito, e é natural que lembrar sempre é importante. Vossa Excelência é um daqueles que sempre votou favoravelmente às leis contra os preconceitos. O deputado Wagner Montes é outro que sempre votou a favor das leis contra a discriminação, racismo, homofobia. O deputado Serafini também é outro. Então, apesar, Tia Ju é outra deputada que separa muito bem o que é a fé e a crença, o que é o preconceito, votando também positivamente. Portanto, essa Assembleia, que foi pioneira em tanta coisa, é importante fazer cumprir essas leis. Deputada Cidinha Campos, o primeiro item da pauta, projeto de Vossa Excelência, acaba de ser aprovado. Tá? Vossa Excelência gostaria de fazer uso da palavra? Por favor, deputada Cidinha Campos. Bom, eu agradeço aos companheiros que votaram no meu projeto e dizer que ele é muito útil, porque ele regulamenta o uso os serviços essenciais. Quando faltarem, o povo vai ter direito a saber que vai faltar quando volta água, luz, telefone, gás. Então, vai faltar luz em tal lugar. A Light tem que avisar. Vai faltar gás em tal lugar. A SEG tem que avisar. E tem que avisar ainda quando vai ser retomado o serviço. Isso é muito bom para a população. Eu agradeço a votação. Projeto aprovado, vai ao autógrafo. Em tramitação ordinária, em votação, segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 663A 2015, autoria do deputado Benedito Alves. Em votação. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado com autógrafo. Em votação, em segunda discussão, projeto de lei 1684/2016, autoria da deputada Marta Rocha. Em votação. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado vai autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei 1522A 2016, autoria do deputado Zito. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Flávio Serafini. Há emendas. Há emendas. O projeto recebeu 10 emendas. Algumas minhas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Me inscrevo para discutir o projeto número 1522A, 2016, de autoria do deputado Zito, que dispõe sobre exames clínicos toxicológicos periódicos a todos os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que, recentemente, foi divulgada uma informação que nos chamou a atenção a todos, de que hoje, no Estado do Rio de Janeiro, os agentes públicos da segurança pública estão batendo recorde de consumo de medicamentos controlados para transtornos psiquiátricos. Isso é um fator que deve chamar a nossa atenção sobre como anda a saúde mental dos nossos servidores públicos, dos nossos agentes públicos. Já é de conhecimento público há alguns anos que dentre as duas principais causas de afastamento dos profissionais da educação estão, em primeiro lugar, problemas relacionados à saúde mental e, em segundo lugar, problemas relacionados às cordas vocais. Ou seja, se a gente dá o recorte hoje daquelas duas categorias de servidores públicos mais numerosas no Estado do Rio de Janeiro, a gente vê que as questões relacionadas à saúde mental estão no centro dos problemas de saúde enfrentados por esses servidores públicos. Então, é altamente meritório a gente ter iniciativas legislativas, a gente ter programas que sejam voltados para a promoção da saúde dos servidores públicos, dos nossos agentes públicos. Mas é importante a gente não confundir
o que seja promoção da saúde dos servidores públicos, e aí, obviamente, com a importância da saúde mental, já demonstrada nas diferentes estatísticas que temos tido acesso sobre as condições de saúde do servidor, com iniciativas de controle e de encaminhamento para tratamento que não estejam de acordo com aquilo que hoje é praticado no âmbito do Sistema Único de Saúde e no âmbito das políticas públicas de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, nós apresentamos algumas emendas buscando aperfeiçoar esse projeto no sentido que a gente acha que ele traz de contribuição, que é a preocupação com as condições de saúde mental dos servidores públicos, mais especificamente, a possibilidade de transtornos relacionados ao uso abusivo de drogas. Nesse sentido, a gente entende que algumas transformações se fazem necessárias. Primeiro, a promoção à saúde não se faz através da coerção, se faz através do convencimento, através da conscientização, através do diálogo. São um elemento fundamental. Então não dá para a gente imaginar um processo onde servidores públicos vão ser submetidos coercitivamente a qualquer tipo de exame, isso inclusive fere a nossa Constituição Federal, e encaminhados para tratamento de forma compulsória, o que também fere a nossa Constituição. O que a gente tentou inserir no projeto foi, por um lado, trabalhar com essa ideia da promoção da saúde mental no conceito mais amplo, pensando a questão do diagnóstico do uso abusivo de drogas dentro de uma perspectiva mais ampla da gente conseguir mapear as condições de saúde dos servidores públicos do Estado. Em segundo lugar, colocar um caráter de campanha, de diálogo com os servidores, de política de promoção à saúde, e não de coerção, e não de obrigatoriedade de submissão de servidores para processos de avaliação que devem ser feitos em diálogo com o servidor. Senão não se está fazendo uma política de saúde, se está fazendo uma política de controle. E a política de controle, quando impõe a submissão a exames, ela se choca com princípios constitucionais da garantia do direito à privacidade, à integridade física e etc. Então, nós da bancada do PSOL apresentamos em primeira discussão e reapresentamos agora um conjunto de emendas buscando estabelecer esse diálogo, tentando dialogar com esse ponto que eu acho que o projeto traz de importante para a nossa reflexão, que é a condição de saúde dos servidores públicos do Estado, e tentando trabalhar numa perspectiva que a gente desenvolva, de fato, programas, campanhas, políticas públicas voltadas para a saúde do servidor. A gente, na primeira discussão, chegou a debater a questão dos servidores da segurança pública. Eu quero voltar a eles. Não dá para a gente imaginar que os nossos servidores, os policiais, submetidos a uma política de segurança pública centrada no confronto, centrada nos tiroteios, não vão passar por situações de estresse, por situações de desgaste, porque estão o tempo inteiro num processo de embrutecimento, colocando as suas próprias vidas em risco e muitas vezes se envolvendo em tiroteios. Esse ano, pelas estatísticas, deve ser o ano onde as polícias do Rio de Janeiro vão bater recorde de homicídios provocados em decorrência da ação policial. Então é evidente que são servidores, assim como os profissionais da educação e outras categorias, que estão submetidas a uma importância carga de estresse. Daí, então, esse nosso objetivo, essa nossa iniciativa de direcionar o projeto para a promoção da saúde dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, uma questão de ordem, apenas para justificar a ausência do seu excelência deputado Gilberto Palmares, que está numa reunião no Sindicato dos Professores em Campo Grande, por essa razão não se encontra agora no plenário. Justificado está. Senhor presidente,
senhores deputados, venho aqui à tribuna para discutir o PL 1522 de 2016. Deputado Serafini fez várias considerações e apresentou emendas que são emendas da bancada do PSOL. Eu quero dizer que eu também faço considerações e também apresentei emendas. Na verdade, o que a gente está discutindo são políticas de drogas e o objetivo é a prevenção, é a informação. Em primeiro lugar, é bom sempre dizer que a questão das drogas, do uso, deve sim ser tratado como uma questão, presidente, de saúde pública e de informação, e não de prisão. Hoje em dia, é bom que se diga que há milhares de usuários que são presos ao arrepio do que diz a lei nacional, que claramente veda a prisão de usuários. As pessoas terem uma noção, hoje em dia qualquer um que é preso chega no presídio, a primeira coisa que pergunta é de que facção que ele é. E já é alocado num presídio dominado por aquela facção. E essa pessoa passa a dever a sua segurança e sua vida à gangue que domina determinado presídio. Então, esse projeto, ele tenta dar informação e prevenir, mas ele obriga a realização de exames periódicos, compulsórios. Eu não concordo com essa posição, né? Primeiro, nós temos as drogas legais e as drogas ilegais, né? Drogas que fazem igualmente mal, como o álcool e o tabaco, a bebida, né? Tirando em moderadas circunstâncias, né? São drogas que fazem muito mal. Então, eu acho que o que cabe, deputado Jânio, seriam realmente campanhas de esclarecimento, de prevenção, né, em relação tanto às drogas legais quanto às drogas ilegais, né, as pessoas terem uma vida mais saudável, não ficarem dependentes, né. Essa história dos exames compulsórios tem realmente uma série de problemas. Quer dizer, qual é que é a ideia, né? Verificar se a pessoa usa álcool, usa cocaína, usa droga, quer dizer, todos os servidores serem periodicamente submetidos a isso. Então, nós apresentamos várias emendas, assim como a bancada do PSOL apresentou, no sentido de resgatar o lado positivo, que é o lado da informação e da prevenção, mas realmente evitar uma questão de compulsoriedade e de constrangimento em relação a esse ponto. Até porque uma política de drogas efetiva, ela tem que partir do princípio da informação, a ampla informação. O que é? Por exemplo, várias pessoas que estão aqui no plenário usam de forma recreativa o álcool. Um copo de cerveja, um copo de vinho, nem por isso nós somos alcoólatras. Há pessoas que, com a mesma quantidade, se convertem em alcoólatras. Então, mesma coisa do cigarro. Então, nós temos que distinguir muito bem todas as discussões, as possibilidades, aonde as políticas de informação e prevenção não se convertam em políticas de discriminação e de constrangimento ilegal. Portanto, foram nesse sentido, senhor presidente, as emendas que nós apresentamos para aperfeiçoar o projeto e acentuar o lado da informação e da prevenção, que é o mais importante. Não havendo mais quem queira discutir, é encerrada a discussão. O projeto recebeu 10 emendas e retorna às comissões. Em segunda discussão, redação do vencido PL 3070-A 2017, de autoria do deputado André Siciliano. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam como estão, aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei
967/2015, de autoria do deputado Zaqueu Teixeira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 1955/2013, de autoria do deputado Paulo Ramos. Em votação substitutivo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei 522/2015, de autoria do deputado Bruno Dauaire. Em discussão. Em votação, as emendas de plenário com parecer favorável. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Pela ordem, Com a palavra o deputado Valdec. Apenas para esclarecer, esse projeto do deputado Bruno Dauaire, ele guarda, que é de 2015, guarda muita semelhança com o projeto de 2017, de autoria do deputado Figueiredo. Esse segundo projeto nós temos discutido de maneira aprofundada na Frente Parlamentar em Defesa da Economia Popular Solidária, que constituiu um GT para tratar especificamente de questões de agricultura familiar e avançou também no debate da agroecologia, enfim, de produtos orgânicos. Então, só para deixar claro aqui ao deputado Bruno Dauaire, quando o projeto do Bruno voltar em segunda, provavelmente receberá uma nova rodada de emendas em função dessas reflexões que têm sido elaboradas, têm sido feitas no GT de agricultura familiar da Frente Parlamentar e em diálogo com vários setores e pesquisadores da área de agricultura, ciências agrárias do Rio de Janeiro. Só para fazer esse alerta em relação ao retorno do projeto aqui em plenário, do deputado Bruno Dauaire. Perfeito. Deputado Rosenberg Reis. Presidente, eu vou à presidência, registro meu voto contrário ao projeto de resolução número 784/2018. Deputado Rosenberg, o presente projeto ainda não foi votado. Eu vou na presidência, está lendo. Não. É só acatar ou não, ou defere o pedido ou não, senhor presidente. Sim, mas no momento oportuno, quando ele vier à Mas eu votação. vou à presidência. Ou eu peço verificação agora. Agora não pode, que já passou do momento. Agora Eu peço no não próximo. chegou o momento ainda. Não Eu chegou. peço para o próximo projeto verificação, então, quando eu vou e volto. Para não atrapalhar. Ou só defere ou não defere. Não, eu Esse é o- defiro. Perdão, se eu não posso registrar, porque senhor o projeto ainda não foi votado. registrar Defiro na no hora que momento votar. oportuno. Mas só o senhor deferir que quando eu tiver a presidência, o senhor vai dar o voto ao contrário. Isso é isso. Sim, no momento oportuno, Ok, quando não o tem processo de problema. votação registra. Pode fazer Obrigado, isso. senhor presidente. Entendeu? Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, declarar voto ao projeto de lei número 522 de 2015, de autoria do deputado Bruno Dauaire, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento rural sustentável e de produção de orgânico no estado do Rio de Janeiro. A gente tem estado em diálogo com diversos movimentos sociais da agroecologia, da agricultura orgânica, da agricultura familiar, da agricultura urbana, inclusive no âmbito da Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária, tentando estabelecer alguns parâmetros para a gente pensar essas políticas públicas no estado do Rio de Janeiro. O projeto que vinha em discussão era o projeto anteriormente do deputado Figueiredo, que depois se verificou que tinha uma data posterior ao do Bruno Dauaire, do deputado Bruno Dauaire, que teve a precedência e que está tramitando nessa casa. Quando ele esteve em discussão pela primeira vez, a gente apresentou já um primeiro conjunto de emendas que buscavam trazer para o corpo do projeto esse acúmulo que vem sendo construído junto com esses diferentes movimentos da agricultura familiar, orgânica, agroecológica e urbana. E agora, para essa segunda votação, a gente conseguiu se reunir com o deputado Bruno Dauaire e combinar da gente, antes dele retornar ao plenário, fazer um aperfeiçoamento geral no projeto para que ele, que traz para a política pública do Estado do Rio de Janeiro, de forma tão importante, essa ideia da gente avançar no sentido de uma política estadual de desenvolvimento rural e de produção orgânica, possa incorporar algumas ideias do âmbito da agroecologia que hoje estão em discussão e que podem ser um pouco aprofundados aqui no projeto. Então, agradeço a todos os relatores
que na primeira votação incorporaram as nossas emendas, e ao deputado Bruno Dauaire, por essa disposição de estar transformando esse projeto para incorporar esses acúmulos dos movimentos sociais agroecológicos aqui do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Para declarar, senhor presidente, autor do projeto. Deputado Bruno Dauaire, autor do importante projeto. Para declarar depois. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero ser muito breve, já que a gente vai ter uma outra discussão sobre o projeto, mas deixar aqui de maneira muito livre, para que a gente possa discutir de maneira profunda todas essas nuances em relação ao projeto, dizer que era necessário que a gente implementasse no âmbito estadual uma política estadual da agricultura orgânica. Faltava isso aqui no estado do Rio de Janeiro. Então eu quero aqui declarar o meu voto favorável ao projeto, dizer que a gente fica muito feliz em deflagrar esse diálogo aqui na Assembleia Legislativa do Estado, e na segunda discussão nós teremos aí um projeto completamente de forma efetiva, bem elaborado, atendendo todos os segmentos relacionados ao setor. Então, senhor presidente, muito obrigado, e eu sei que o senhor deve estar elogiando a minha vestimenta de hoje, que está algo assim fenomenal. Muito Está obrigado. inacreditável. Deputado Bruno veio a caráter, está com paletó orgânico. Passou um trator orgânico em cima. Paletó. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, também, como meus colegas, declarar que votei favoravelmente a esse projeto, e há muito defendemos os princípios da agricultura orgânica integrada. Inclusive hoje mesmo, presidente, entrará em pauta a seguir um projeto de minha autoria e do deputado Newton Salomão, né? Newton Salomão, à época, era deputado estadual, em relação a vedar vários tipos de agrotóxicos que são proibidos em vários países, porque seus princípios ativos são cancerígenos, teratogênicos, mutagênicos, mas que são permitidos aqui. Então, vamos votar ainda hoje, nós mesmos vamos apresentar algumas emendas de comum acordo com o deputado Salomão, e a questão da agricultura orgânica, como foi dito, é uma demanda da frente da agricultura familiar, da agricultura urbana, à frente da economia solidária, né, da qual também nós fazemos parte, junto com vários deputados, deputado Valdec, deputado Serafini. Então, esses princípios são desprezados. No passado se dizia que esse negócio de agricultura biológica, orgânica, era coisa de rico, era luxo. Não é verdade. Hoje em dia está demonstrada a quantidade de doenças e mais. Hoje em Brasília, nós temos a bancada ruralista querendo aprovar o pacote dos venenos, querendo liberar mais agrotóxicos com menos cuidado, querendo tirar a Anvisa e o IBAMA, que são os órgãos da saúde, Anvisa, Vigilância Sanitária, e o IBAMA, Meio Ambiente, e entubar na população uma quantidade brutal de venenos já proibidos em outros países. Então nós resistimos em Brasília, resistimos aqui no Rio, apoiamos a agricultura familiar, as cooperativas. Temos uma lei, deputado Jânio, presidente, que facilita a vida das cooperativas, facilita a constituição das cooperativas e tira vários gastos delas, por exemplo, gastos de junta comercial, gastos de cartório, para facilitar a economia integrada e a economia solidária. Portanto, Perfeito. votamos favoravelmente ao projeto. Perfeito, deputado. Anuncio. Em votação, em primeira discussão, PL 1427/2016, de autoria do deputado Wagner Montes. Em votação, a emenda da Comissão de Tributação. Senhores que aprovam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam como estão, aprovado. Vai a redenção do vencido para a segunda discussão. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 2781/2017, de autoria do deputado Figueiredo. Em votação, parecer da Comissão de Justiça pela injuridicidade. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Justiça. Presente projeto vai a arquivo.
Em votação, primeira discussão, PL 3348-2017, do deputado enfermeira Rejane. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam a lei de combustão, aprovado em primeira, retorna em segunda com o voto contrário do deputado Wanderson Nogueira. Em Declaração de voto, só, senhor presidente. Para a declaração de voto, deputado Wanderson Nogueira. Esse projeto da deputada enfermeira Rejane, né, ele traz alguns complicadores para realizadores de eventos. Se não vejamos, o projeto torna obrigatório em eventos com mais de 1.000 pessoas, certidão de anotação de responsabilidade técnica, ser emitida pelo Conselho Regional de Medicina, certidão de responsabilidade técnica pelo Conselho Regional de Enfermagem. Esse projeto, com certeza, dificulta a realização de eventos médios no Rio de Janeiro, com excesso de burocratização. Por isso, meu voto contrário. Presidência registra voto contrário também do deputado Marcelo Freixo, deputado Leomar Coelho, deputado Flávio Serafim, deputado Carlos Mink, deputado Tiaju, deputado Carlos Macedo, deputado Azeidan, deputado Valdec, deputado eu. Senhor presidente, todos os deputados presentes votaram contra. O projeto em primeira, então vai voltar aí em segunda discussão, Mas pode ser emendado, aprimorado. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência registrasse que, embora a votação tenha ocorrido, todos os deputados presentes se manifestaram no sentido contrário. Eu não entendo como é que foi aprovado. Vê que todo mundo papou mosca simultaneamente. Deputado Marcelo Galão, exceto o deputado Wanderson Nogueira, sempre atento, não papa mosca. Pela ordem, senhor presidente, eu queria chamar a atenção, na hora de fazer a pauta, que um projeto que está com tão pouco apoio aqui na casa, isso acaba derrubando a pauta. Hoje está em primeira votação, mas se ele volta em segunda, sem estar aperfeiçoado, sem haver um processo de discussão para que haja um convencimento, se ele voltar como está, vai derrubar a pauta. Perfeito. A gente não pode aprovar uma lei torcendo para ela ser desrespeitada ou para ela ser vetada. Tem que ter um mínimo aí de diálogo para a gente conseguir amarrar um formato que dê para aprovar o projeto. Pode ter certeza que o seu comentário está registrado no HD da memória auxiliar da mesa aqui, o Marquinhos, secretário-geral. Presidência, em discussão, em votação, primeira discussão, projeto 3984-2018, de autoria da deputada Tiaju. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam a comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda, com a palavra a deputada autora Tiaju. Senhor presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a todos os meus pares pela aprovação desse projeto que visa preservar o patrimônio imaterial que são as bandas sinfônicas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Essas bandas se tornaram patrimônio imaterial, uma delas de minha autoria, o projeto que a tornou patrimônio material, mas se nós não garantirmos essas cotas de vaga dentro dos concursos, esse patrimônio vai acabar se perdendo, porque a banda é composta não só de instrumentos, mas sim de pessoas, também de pessoas. Então eu agradeço aos meus pares por aprovar esse projeto, por ser unânime, todos da casa, e parabenizar as bandas sinfônicas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar por este sucesso, porque é uma vitória deles. E também esse projeto não é só meu, a autoria foi minha, mas eu englobo todos os demais desta casa, que eu tenho certeza que todos se orgulham das bandas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Em primeira discussão, projeto 1931-2013, autoria do deputado Newton Salomão e Carlos Mink. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Projeto recebeu 8 emendas e retorna às comissões. Com a palavra... Coautor. Para quê? Não, para explicar que nós mesmos que apresentamos as emendas. Para esclarecimento plenário do deputado Carlos Mink. Nós tivemos reuniões com o deputado Salomão e com setores da agricultura ecológica, da agricultura orgânica. O projeto é um projeto antigo. Vossa Excelência vai ver que o projeto é de 2013, tem 5 anos, de lá para cá muita coisa mudou. Então essas emendas nós mesmos que apresentamos de comum acordo com o deputado Salomão para atualizar e aperfeiçoar o projeto. Em primeira discussão, PL 3041-2014, autoria do deputado Luiz Paulo. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. O projeto recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Em discussão, PL 644-2015, autoria do deputado Átila Nunes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Em discussão, PL 1868-2016, de autoria do deputado Felipe Soares e tio Carlos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão, PL 2012-2016, de autoria do deputado tio Carlos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação as emendas da Comissão de Cultura. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução 778-2018, de autoria de deputados Marcelo Queiroz e Carlos Osório, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma à senhora senadora Ana Amélia Lemos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Voto pela abstenção. Não, mas Aprovado. Não votou ainda. Vai à promulgação. Voto contrário. Com registro, voto contrário do deputado Marcelo Freixo, da abstenção do deputado Zeidan. Voto contrário do deputado Valdec. Voto contrário do deputado Cidinha. Abstenção. Abstenção do deputado Mink. Contrário do deputado Flávio Serafini, Wanderson, Paulo Ramos, Eliomar Coelho, Julianelli. Anuncio. Flávio Serafini e o Anderson. Obrigado aí. É vício de linguagem. Em campanha, às vezes, a gente erra de propósito, né? Pra ver se alguém erra o voto. Projeto de resolução 784-2018. Deputada enfermeira Rejane concede medalha de Tiradentes e seu respectivo diploma a Marcelo Souza Costa, Suzy Brasil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Registro voto contrário, abstenção. Abstenção da deputada Cidinha Campos. Por fazer justiça, o presidente não pode registrar o voto contrário do deputado Rosenberg Reis, porque ele não se encontra presente. O que a presidência pode fazer é registrar a fala deixada aqui durante a sessão do deputado Rosenberg Reis, que votaria contra a matéria. O deputado não estando presente, não posso registrar o voto. Em discussão única, indicação legislativa 263-2018, de autoria do deputado André Lazzaroni. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam essa questão, aprovado, vai à publicação. Indicação legislativa 265-2018, de autoria da deputada Marta Rocha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam essa questão, aprovado, vai à publicação. Requerimento de número 446-2018, de autoria do deputado Carlos Mink. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam como estão, aprovado. Requerimento 461-2018, de autoria do deputado Paulo Ramos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam como estão, aprovado. Nada mais havendo a tratar na hora do dia. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. São dois. O seguinte requerimento. Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4.108/2018, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do regimento interno, de autoria do deputado Luiz Paulo. Em votação, senhores que aprovam a Constituição, aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Como um primeiro orador inscrito, a presidência convida para que faça uso da tribuna o deputado Eliomar Coelho.
presidência convida o deputado Anderson Nogueira, que é o quarto orador inscrito, a que assuma a direção dos trabalhos, para que eu possa também ir às ruas. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Jânio Mendes, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, na parte da manhã, eu tive a honra de presidir uma comissão, uma audiência pública realizada pela Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. E o tema abordado nesta audiência pública era Teatro Municipal do Estado do Rio de Janeiro. E os depoimentos, tanto de representantes dos corpos artísticos e da própria presidência da Fundação Teatro Municipal, foram estarrecedores, na medida que todos eles apontavam um estado lamentável de carência. Se não for tomado as devidas providências, daqui a pouco, até a impossibilidade de realização de espetáculos naquele teatro que é um orgulho de todo o Brasil. E é claro que o estado de carência, a justificativa, se deve à situação de crise que passa no momento o estado do Rio de Janeiro. Uma crise nas suas finanças. Mas não é só crise nas suas finanças. Tem que levar crise de finanças, crise política, crise moral, crise de ética, crise de todas as naturezas. Nós temos um governo, ou desgoverno, nesse estado do Rio de Janeiro, que já devia ter pedido o boné colocado na cabeça e ir para sua casa. Porque a permanência dele significa cada vez mais aumentar o suplício do povo fluminense. Cada vez mais o suplício do povo fluminense realmente aguça, cada vez se torna maior. E quando se torna maior, através das políticas públicas que são colocadas em prática e que deixam no rastro, cada uma delas, a produção da desigualdade, a produção da miséria, a produção do desemprego, a produção da falta de renda, a produção da extinção, inclusive, não só no mundo do trabalho, mas entra também no mundo do capital, na medida que você começa a andar pelas ruas e ver a quantidade de lojas fechadas, escrito na frente, aluga-se ou então vende-se. Isso daí é uma demonstração de falência do Estado. Enquanto isto, o governo continua a adotar procedimentos, esses que foram os procedimentos responsáveis pelo caos que se encontra atualmente no estado do Rio de Janeiro. Não é à toa que ontem mesmo aqui, então de repente se aprova nessa semana, na semana anterior,
matérias que continuam dando benesses às cegas para empresas do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero deixar bem claro que quando a gente fala contra isenções fiscais, quando a gente fala... nós não somos contra isenções fiscais, nós somos contra as isenções fiscais da forma como é dada, de forma totalmente irresponsável. Irresponsabilidade que chega às vezes às raias da imoralidade, porque dá benefício fiscal para a Ambev, dá benefício fiscal para a Land Rover, dá benefício fiscal exatamente para as empresas que financiam as campanhas de políticos do PMDB. Isso é imoralidade. Cervejarias. Então, eu acho que foge um pouco daquilo que pelo menos devia ser uma norma com uma certa roupagem de legalidade, mas totalmente ilegítima e ilegal. Então o governo, esse governo pezão, quer dizer, ele tem que desocupar. Eu tenho o meu receio, porque ontem mesmo eu falava, cada mensagem que chega aqui, ontem, por exemplo, era redução de juros e multas daqueles que são devedores do Estado. Ora, quando você começa a reduzir, como você começa a dispensar dívidas de pessoas ou de empresas que têm com o Estado, você está com esse tipo de atitude penalizando quem é o bom pagador. Ora, se eu sou bom pagador em relação àquilo que me toca, em termos de taxas, de tributos, de impostos, na medida que eu vejo um que não paga taxa, que não paga imposto, que não paga tributo, ser beneficiado, então eu vou começar a duvidar de que a minha atitude está sendo correta, está inclusive me prejudicando frente àqueles que não pagam e que são, digamos, em termos de empresas concorrentes. Uma empresa deve para o Estado, paga em dia. A outra empresa do mesmo ramo deve para o Estado e não paga em dia. Não paga, continua sem pagar, não é só, continua sem pagar. Aí o Estado diz que para conseguir dinheiro para colocar nos cofres do Tesouro do Estado, então cria uma situação onde o devedor se sinta estimulado para pagar. E aí o devedor estimulado para pagar, mas dispensando-se de juros, dispensando-se de multas, o que você está promovendo como Estado entre duas empresas, essas duas empresas, uma concorrência totalmente desleal. Ou seja, há assimetria. E o que acontece é o seguinte: na medida que você deixa de captar recursos para o Tesouro com esse tipo de atitude, de procedimento, significa que começa a reduzir a sua receita. E esta receita é por conta da inexistência dela, não o suficiente, que as políticas públicas de caráter social estão realmente em frangalhos. Ou seja, não se tem a política de saúde atendendo o usuário naquilo que é uma necessidade básica sua, não tem atendimento na política pública de educação àqueles jovens que necessitam de uma escola para iniciar a sua aprendizagem, ou uma escola até nível médio, técnico, onde você adquire um aperfeiçoamento numa determinada função profissional. Então, falta dinheiro, porque o dinheiro que devia entrar
nos cofres do Tesouro, ele simplesmente é entregue de mão beijada àqueles que são devedores do Estado. Então, isso daí é um negócio complicado. E é claro que, em relação a todas as políticas, sendo mais escandaloso ainda na política da cultura. Então, esta praticamente parece que é o patinho feio mesmo, porque o dinheiro que chega lá é minguado, não necessário para cobrir as despesas sequer de manutenção e preservação dos equipamentos culturais que existem no estado do Rio de Janeiro. E aí, é claro que chega também no Teatro Municipal. Esse que é o orgulho, esse que louva-se o tempo todo, principalmente os governantes, quando querem mostrar que está dando uma determinada verba destinada para o Teatro Municipal. Então, no discurso, cita o Teatro Municipal como ícone da cultura brasileira, o orgulho do estado do Rio de Janeiro em ter exatamente aquele espaço, né, onde cultura existe de forma permanente. Mas só que cultura, e para existir de forma permanente, tem, primeiro, que tratar bem o espaço. Segundo, tratar bem quem faz o espaço ter uma vida ativa. E aí é quando você entra exatamente nos corpos artísticos. É o coro, é a orquestra, é o balé, ou seja, todos os profissionais responsáveis por estas atividades realizadas na cultura pelos corpos artísticos, esse povo tem que ser valorizado, estimulado, apoiado e dando-lhes a condição salarial de viver com dignidade, que é isto que se quer. Até para ele ter à disposição de forma natural para produzir a cultura, para fazer a cultura, para dar a cultura para todos. Então, é lamentável que o governo não tenha esse entendimento e trata o Teatro Municipal com um verdadeiro descaso. Um verdadeiro descaso. Descaso este que significa um verdadeiro desrespeito para a população do estado do Rio de Janeiro. Eram estas considerações que eu gostaria de fazer e por hoje aqui encerro a minha intervenção. Obrigado, deputado Eliomar. Convido Vossa Excelência para assumir a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Próximo orador inscrito, deputado Carlos Osório, não se encontrando presente. Próximo orador inscrito, nobre deputado Luiz Paulo. Eu sou o próximo orador e vou aguardar que o deputado Eliomar Coelho possa assumir aqui a presidência para eu fazer uso da palavra. Com a palavra franqueada ao nobre deputado Anderson Nogueira, que dispõe de 10 minutos para fazer a sua intervenção. Obrigado, deputado Eliomar Coelho. O anúncio na voz de Vossa Excelência chega a arrepiar, viu, pela história política de Vossa Excelência, pela importância que tem para o estado do Rio de Janeiro, a importância que tem para a cultura. Parabéns pela sessão da Comissão de Cultura realizada hoje sobre o nosso Teatro Municipal e tantas outras batalhas que são tão importantes. Na semana que vem nós retomaremos a frente parlamentar de enfrentamento ao câncer. O câncer que é um problema generalizado no estado do Rio de Janeiro por alguns gargalos. O primeiro deles, a ausência de diagnóstico precoce. As pessoas têm todas as dificuldades para poderem ter o diagnóstico do câncer e muitas das vezes
esse diagnóstico vem de forma tardia, fazendo com que os custos se tornem maiores e as chances de cura menores. Problema gigantesco, o do diagnóstico, mas que após o diagnóstico vem um novo gargalo, onde as pessoas estão com extrema dificuldades de conseguir iniciar o seu tratamento. A maioria delas tendo que vir buscar esse tratamento na capital, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e tendo grandes deslocamentos de municípios, por exemplo, que ficam na região serrana. E aí, na semana que vem, nessa reunião de retomada do enfrentamento ao câncer, nós estaremos tratando de todos os projetos de lei que tratam dessa questão aqui na LERJ, nessa atual legislatura, para que especialistas e pessoas que estão engajadas com a gente desde o começo possam estar traçando aquilo que é prioritário. Entre esses projetos, eu preciso destacar 2 deles. Um já aprovado, que é o que institui a criação de centros de diagnósticos precoces, um em cada região do estado, e o outro que cria um fundo de enfrentamento ao câncer através da cobrança de ICMS com relação aos produtos derivados do tabaco. Isso pode mudar completamente a realidade de uma política que eu diria não inexistente, porque tem pessoas batalhando por ela, mas que ainda é muito solitária. Aliás, por falar em solidão, eu preciso trazer novamente a esta casa a questão do Hospital do Câncer da região serrana, proposto para ser construído em Nova Friburgo. O governador Pezão diz com essas palavras: o deputado Anderson vai se dar mal, porque eu recomeçarei as obras do Hospital do Câncer. Na verdade, o Pezão só fala de Hospital do Câncer em época de eleição. Ele trata essa como uma questão eleitoral. Eu trato como uma questão de vida. Isso não pode ser uma questão eleitoral, porque quem prometeu e não cumpriu foi o governador Pezão, junto com os seus aliados. Quem não entregou o Hospital do Câncer até o presente momento foi Pezão e seus aliados ainda, que no ano de 2016 dizia ele que entregaria naquele ano, porque eram eleições municipais e ele queria eleger o seu candidato, o prefeito de Nova Friburgo, Rogério Cabral, que foi derrotado ficando em 4º lugar nas eleições municipais. Mas para mim essa não é uma questão eleitoral, é um desejo, um sonho de uma população que hoje, nós que passamos quase todos os dias pelas estradas, vemos pessoas passando mal no deslocamento de Nova Friburgo para a capital, ou para Teresópolis, ou para Itaperuna, porque é onde as pessoas têm que se deslocar para receber um atendimento médico. O Hospital do Câncer de Nova Friburgo e a sua ausência é o retrato deste governo que é incompetente, porque o mais difícil foi conquistado, que era o recurso federal na casa de 50 milhões de reais. Mas o mesmo governo incompetente, depois de quase 5 anos, com o recurso esperando serem apresentados documentos, esses documentos nunca chegaram e a verba foi devolvida no último dia 17 de dezembro de 2017. E o pior, digo com desgosto, após tamanhas cobranças que fizemos, seja através de audiência pública, seja através de encontros realizados no Palácio ou mesmo aqui nessa casa, depois de tanta insistência, depois de tantos alertas, ainda assim Pezão conseguiu perder o recurso do Hospital do Câncer, o recurso federal para aquela obra que era tão importante. Nesse momento, ainda estamos patinando na possibilidade de colocar na rua uma licitação para o projeto executivo. Só esse processo deve demorar um bom tempo para poder acontecer. E aí eu lamento, porque dificilmente essas obras serão retomadas nesse ano. Eu desafio o governador Pezão a começar essa obra e desafio querendo ser derrotado. Desafio o governador Pezão a recomeçar as obras do câncer nesse ano, ainda no seu governo. Ele que dizia ser esse um compromisso moral, mas cada vez fico mais ciente de que moral é algo que o governador Pezão não pode colocar na sua própria boca, porque não sabe o que é compromisso moral. Digo isso com imensa tristeza, porque o governador Pezão, dentro
da pessoa, Luiz Fernando Pezão, passou pelo problema do câncer. E eu gostaria muito que ele tivesse mais sensibilidade para que essas coisas não ficassem patinando por mais de 5 anos. Me lembro, deputado Paulo Ramos, do lançamento da pedra fundamental no ano de 2015. Para sair na foto, Pezão e seus aliados se acotovelavam. Quando as obras paralisaram pela primeira vez, sabe quem ficou sozinho na foto? Eu, deputado Anderson Nogueira, e todos sumiram. Ninguém falou mais em Hospital do Câncer. Ninguém falou mais em Hospital do Câncer, a não ser as pessoas que sofrem diariamente para buscar um tratamento. A gente ficou sozinho nessa batalha, não deixou esse sonho morrer, e agora, em ano de eleição, Pezão diz que eu vou me arrepender, porque ele vai recomeçar as obras. Mas nesse momento, eu desafio Pezão, sabendo que, e querendo ser derrotado, mas sabendo que dificilmente isso acontecerá, porque sequer o projeto executivo da nova obra foi feito, ainda tem que ser licitado para depois licitar a empreiteira que vai construir a obra. Enquanto isso, a população agoniza e espera, deputado Paulo Ramos. Deputado Anderson Nogueira, Vossa Excelência também traz à minha memória a situação do INCA, aqui no Rio de Janeiro, do Instituto Nacional do Câncer na Praça Vermelha. Imaginar que foi cometido o crime de acabar com o IASERJ Central. 12 prédios, mais de 40 especialidades médicas, centros cirúrgicos, centros de pesquisa. IASERJ Central foi demolido para a ampliação do Instituto Nacional do Câncer. Um desrespeito aos servidores públicos civis, que o IASERJ Central, como toda a rede IASERJ, que está sendo desmontada, se destina a atender aos servidores públicos. Está lá, um terreno baldio, o crime está lá, a denúncia concreta. Obviamente, a impunidade ainda campeia no nosso estado e no nosso país. E enquanto isso, as pessoas morrem na esperança de receber atendimento para poder curar seus problemas. É uma falta de sensibilidade aliada a uma incompetência que muitas das vezes até me parece, deputado Paulo Ramos, que a incompetência é proposital e que as pessoas são apenas meros detalhes. Nos entristece bastante. E subo a essa tribuna para falar do que estou falando com imensa tristeza, porque eu gostaria muito de estar aqui elogiando o governador Pezão. Eu gostaria muito de dizer que o governador Pezão cumpriu com o seu, abre aspas, compromisso moral com Nova Friburgo, fecha aspas, na inauguração e no funcionamento pleno de um Hospital do Câncer, que não serviria apenas ao município de Nova Friburgo e seus quase 200 mil habitantes, mas que serviria a todos os municípios em torno, e pela atual situação crítica que passa o estado do Rio de Janeiro no que diz respeito ao câncer, a todo o estado do Rio de Janeiro, porque hoje, para a pessoa conseguir um atendimento na capital, é muito difícil. Não consegue se atender à alta demanda de pacientes procurando um tratamento do câncer no estado do Rio de Janeiro. E o deputado Paulo Ramos toca no ponto essencial, que é o da pesquisa. Não adianta nós ficarmos remediando a questão do câncer se não houver pesquisa, se não houver um grande investimento e instrumentos de pesquisa. E aí vai uma defesa, porque dessa luta eu não desisto. A luta do Hospital do Câncer de Nova Friburgo deve ser permanente. Agora, não basta ser um hospital para atendimentos, é preciso ter pesquisa, é preciso ter pessoas profissionais buscando tratamentos mais eficazes e que sejam menos custosos para o Estado. Deputado Anderson Nogueira, me perdoa mais uma parte, mas falar do Instituto São Sebastião do Caju, Instituto de Infectologia, também um centro de pesquisa. No último ano em que funcionou, o Instituto São Sebastião tratou de mais de 2.000 infectados de dengue, sem nenhum óbito. Está lá, deixou de existir o Instituto de Infectologia São Sebastião. As equipes desmontadas, as equipes médicas, as equipes de pesquisa. Agora, o Instituto São Sebastião
está reduzido a quase nada no Hospital dos Servidores do Estado. É duro verificar o que fazem com a saúde da população, mas também o que fazem com a pesquisa na área da saúde. Encerrando, senhor presidente, o retrato do descaso. Tem fotógrafo, e o fotógrafo é quem sai na fotografia. É o governo Pezão, é o governo que aí está, dizimando a vida das pessoas que sequer podem nutrir esperança de dias melhores. Mas a gente tem que acreditar que é possível uma virada. A gente precisa acreditar que com muita batalha e com uma inversão completa de valores, pode sim ser recuperada a pesquisa científica no estado do Rio de Janeiro, mas mais urgentemente ainda, promover atendimento humanitário às pessoas que precisam. O sonho do Hospital do Câncer prossegue. Desafio Pezão, querendo ser derrotado, que recomece as obras do Hospital do Câncer, mas também é preciso continuar dando transparência às pessoas do que está acontecendo. E nesse momento, sequer o projeto executivo do Hospital do Câncer foi para a rua para ser licitado. Isso quer dizer que as pessoas que esperam terão que esperar ainda mais. Mas, infelizmente, o câncer não se paralisa por discurso, não se paralisa por promessas que ficam muitas das vezes apenas no período eleitoral. Nós, muito fora do período eleitoral, falamos e insistimos na questão do Hospital do Câncer e insistiremos, porque essa não é uma questão sazonal, essa é uma questão de vida, de várias pessoas que querem e precisam do Hospital do Câncer da região serrana. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o deputado Paulo Ramos, para uso da tribuna pelo período de 10 Senhor minutos. presidente, deputado Eliomar Coelho, a quem rendo todas as minhas homenagens. Venho a esta tribuna, senhor presidente, abordar o comportamento de alguns magistrados que procuram, paralelamente às tarefas de julgar, que procuram opinar sobre temas os mais diversos. Nesse tempo de Lava Jato, isto vem se transformando em rotina. Alguns magistrados alcançando notoriedade em decorrência daquilo que julgam, mas simultaneamente fazendo incursão, abordando temas os mais diversos da vida do nosso país. Por vezes, vão fazer palestras no exterior. Palestras no exterior destinadas à exposição das vísceras do nosso país. Aliás, senhor presidente, a informação que tem, palestras sempre remuneradas por aqueles institutos, universidades, etc., que convidam. Quero me referir, nesse momento, não àquilo que vem julgando, nem a forma como vem julgando, nem as sentenças que vem aplicando. Quero me referir ao juiz Sérgio Moro. E por que, senhor presidente? Quando o juiz Sérgio Moro se expõe da maneira como se expõe, opinando
sobre tudo aquilo que entende que deva opinar. É claro que o juiz Sérgio Moro deve estar preparado, ou deveria estar preparado, para ouvir as críticas e também as represálias, as acusações. Registro, senhor presidente, que não estou me atendo ao papel do juiz Sérgio Moro como juiz, como julgador. Estou me atendo às manifestações extra-magistratura, extra-autos, de autoria do juiz Sérgio Moro. Aliás, com ampla publicação nos meios de comunicação. E o faço por quê? Porque quero homenagear um brasileiro, Manuel Cancela. Manuel Cancela é petroleiro, ativista, ativo na defesa da soberania nacional. Manuel Cancela, integrante do Sindicato dos Petroleiros, ex-dirigente, defende a soberania nacional. Manuel Cancela também é um militante político e se sentiu no direito de fazer críticas, de denunciar posicionamentos. Entendeu ele que deveria ter um enfrentamento com o juiz Sérgio Moro e vem sofrendo as consequências. Manuel Cancela vem sendo processado, está sendo processado pelo juiz Sérgio Moro. Afinal de contas, revestido de qual autoridade, se distanciando da toga, qual a autoridade que pode ter o juiz Sérgio Moro, que está se considerando acima, talvez, acima de tudo, acima do bem e do mal. Então, senhor presidente, o que abordo aqui nada tem a ver com a Lava Jato. O que abordo aqui é o procedimento de um cidadão que se expõe, que se manifesta, que opina e não quer ser alvo de críticas. Então eu vejo esta tribuna, senhor presidente, para manifestar a minha solidariedade a Manuel Cancela, a dizer que ele, como cidadão brasileiro, como um cidadão político, é o senhor Sérgio Moro, ele tem o direito e o dever de criticar, de se manifestar e de assumir suas posições. Espero que o juiz Sérgio Moro reflita, primeiro, sobre a compatibilidade do seu procedimento com as atribuições que tem magistrado que é. Se não deveria ser mais recatado, se não deveria cuidar exclusivamente dos julgamentos a que tem o dever de apreciar, de fazer, e que não perseguisse, com o prestígio que acumulou, um cidadão que, diante do tamanho alcançado, da projeção alcançada pelo juiz Sérgio Moro, acaba ficando numa posição de inferioridade. Eu ainda não posso acreditar que, mesmo repudiando a iniciativa do juiz Sérgio Moro de processar o grande companheiro Manuel Cancela, eu não acredito
que o judiciário brasileiro vá assumir um corporativismo tal, capaz de atropelar o Estado democrático e de direito. O juiz Sérgio Moro, quando deixa a toga para se comportar como qualquer cidadão, para se manifestar como qualquer cidadão tem o direito de se manifestar, ele não pode, não deve, ou não deveria se colocar na posição em que se coloca e processar um cidadão que é visto, reconhecido como um grande cidadão brasileiro. Manuel Cancela, este sim, tem compromisso com o nosso país, tem compromisso com a nossa pátria. Portanto, Manuel Cancela, a minha solidariedade. Senhor Sérgio Moro, o meu repúdio. Muito obrigado, senhor. Obrigado, deputado Paulo Ramos. Não havendo mais oradores inscritos, convoco para a sessão ordinária do dia 30 de agosto de 2018, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 333 de 2015, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 12 de 2015. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4260 de 2018, de autoria de deputados Zeidan e André Siciliano. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei número 1941-A de 2016, de autoria do deputado Nivaldo Mulim. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 2617-A 2013, de autoria do deputado Luiz Martins. Projeto de lei 925-A de 2015, de autoria do deputado Bruno Dauari. Projeto de lei 1546-A 2016, de autoria do deputado Jânio Mendes. Projeto de lei 3202-A de 2017, de autoria do deputado Milton Rangel. Em segunda discussão, projeto de lei 1721 de 2016, de autoria dos deputados Tânia Rodrigues e Tio Carlos. Projeto de lei 2466 de 2017, de autoria do deputado Gilberto Palmares. Projeto de lei 3125 de 2017, de autoria do deputado Gustavo Tutuca. Projeto de lei 3285 de 2017, de autoria do deputado Marcelo Simão. Em primeira discussão, projeto de lei 2578 de 2003, de autoria do deputado Milton Salomão. Projeto de lei 2990 de 2014, de autoria da deputada Cidinha Campos. Projeto de lei número 403 de 2015, de autoria da deputada Tânia Rodrigues. Em discussão única, projeto de resolução 785 de 2018, de autoria do deputado Paulo Ramos. Projeto de resolução 779 de 2018, de autoria dos deputados Marcelo Queiroz e Carlos Osório. Indicação legislativa número 267 de 2018, de autoria do deputado Benedito Alves. Indicação legislativa número 268 de 2018, de autoria da deputada Zeidan. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária e votação em primeira discussão, projeto de lei 1751, de autoria da deputada Zeidan. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 3.938 de 2018, de autoria do deputado Iranildo Campos. Projeto de lei número 4.108 de 2018, de autoria dos deputados Luiz Paulo, André Siciliano e Paulo Ramos. Nada havendo a mais tratar, declaro encerrados os trabalhos desta sessão.